Você já reparou que certos animais parecem sentir algo invisível, que até os próprios seres humanos não conseguem perceber de imediato? Talvez você tenha vivido isso. Um cachorro desconhecido que se aproxima docilmente, um gato que não quer sair do seu lado, ou até mesmo um pássaro que pousa perto de você como se conhecesse a sua alma. Mas o que existe por trás desse comportamento misterioso? Seria apenas instinto animal? Ou será que existe uma força espiritual muito mais profunda e enigmática em ação? Hoje, nós vamos mergulhar em um tema surpreendente. Por que os animais reconhecem os escolhidos antes mesmo das pessoas? E eu te garanto, o que você vai descobrir aqui pode mudar totalmente a forma como você entende o mundo espiritual ao seu redor. Agora, antes da gente revelar essas verdades ocultas, já deixe o seu like e se inscreva no canal se você acredita que existe algo maior nos guiando todos os dias. E comenta aí embaixo, você já viveu alguma experiência sobrenatural envolvendo animais? Quero muito saber o seu relato. Isso ajuda a fortalecer nossa comunidade e faz com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que pode transformar vidas. A ciência já comprovou que os animais têm sentidos aguçados. Eles conseguem detectar mudanças climáticas, prever desastres naturais e até perceber quando uma pessoa está triste ou doente. Mas há algo que a ciência ainda não conseguiu explicar completamente: a conexão espiritual entre os animais e certos seres humanos. Relatos em todo o mundo mostram que pessoas que carregam uma energia diferenciada, os chamados escolhidos, acabam atraindo olhares atentos e comportamentos incomuns dos animais. E aqui entra a primeira pista: os animais percebem vibrações. Mas não estamos falando apenas de vibrações físicas. Estamos falando de energia espiritual. Os escolhidos carregam uma marca invisível, um selo espiritual que não pode ser visto a olho nu, mas que o reino animal reconhece sem esforço. Já sentiu isso? Continue comigo, porque daqui a pouco você vai entender o motivo real disso acontecer. E sabe o que é mais impressionante? Muitos líderes espirituais e mestres antigos sempre citaram que os animais são os primeiros a detectar quem está verdadeiramente conectado ao divino. Não é à toa que, em inúmeras passagens da Bíblia, os animais aparecem como mensageiros e até como testemunhas silenciosas da presença de Deus na vida de alguém. O leão com Daniel na cova, o corvo que alimentou Elias no deserto. Todos esses episódios mostram que existe uma ligação misteriosa entre o mundo espiritual e o reino animal. E você deve estar pensando, será que isso significa que os animais são uma espécie de termômetro espiritual? Segura essa pergunta porque, mais adiante, eu vou revelar um detalhe crucial que vai clarear totalmente essa ideia na sua mente. Outro ponto que não podemos ignorar é que muitos escolhidos relatam um tipo de atração quase magnética por parte dos animais desde a infância. Não importa o lugar, na rua, em casa de amigos ou até em ambientes mais selvagens, os animais parecem saber quem eles são antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Isso gera uma sensação poderosa de acolhimento e, ao mesmo tempo, um sinal claro de que existe uma missão especial sendo cumprida naquela vida. E se você está se perguntando se essa identificação pode ser um sinal de proteção espiritual, fica atento, porque mais pra frente eu vou detalhar um aspecto surpreendente que vai te deixar arrepiado. Agora, pensa comigo, se os animais conseguem reconhecer essa essência nos escolhidos tão rapidamente, por que as pessoas demoram tanto para perceber? A resposta pode estar justamente no fato de que os humanos se tornaram, com o tempo, cegos espiritualmente. Diferente dos animais, que não foram corrompidos pela vaidade, pelo orgulho ou pelo ego, eles mantêm uma pureza que os permite enxergar além do físico. É como se eles fossem os primeiros a confirmar a presença de Deus em alguém, enquanto as pessoas ao redor precisam de provas concretas, gestos e palavras para crer. E aqui vai um ponto importante. Essa diferença revela muito sobre o nosso distanciamento da nossa própria essência espiritual. Enquanto isso, aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que ama os animais ou que já viveu uma experiência sobrenatural com eles. Esse tipo de mensagem precisa ser espalhada para que mais pessoas entendam que há algo muito maior acontecendo, mesmo quando tudo parece silencioso ao nosso redor. Mas e aí? Será que todos os escolhidos têm esse reconhecimento instantâneo dos animais? Ou será que existe um detalhe oculto, algo que diferencia ainda mais aqueles que carregam uma missão grandiosa na Terra? Eu vou te explicar isso logo mais,
E adianto, essa revelação pode abrir seus olhos para coisas que você nunca imaginou sobre sua própria vida espiritual. Então fica comigo até o fim, porque essa jornada está só começando. E aqui vem uma parte que poucas pessoas sabem. Não é apenas a energia positiva ou uma aura iluminada que faz com que os animais se aproximem dos escolhidos. Existe algo muito mais profundo, uma ressonância vibracional que atua em níveis que nem mesmo as palavras conseguem explicar. É como se os animais fossem afinados a uma frequência invisível, capaz de detectar quem realmente possui um espírito alinhado com propósitos superiores. E por isso, enquanto muitos enxergam apenas um gesto de carinho ou um olhar atento do animal, espiritualmente aquilo está carregado de um significado muito maior. Algumas tradições espirituais afirmam que essa conexão é tão forte que, em momentos de perigo ou decisão importante, os animais podem até servir como verdadeiros guardiões ou avisos vivos para os escolhidos. Se você já sentiu um arrepio ouvindo ou vendo esse tipo de comportamento, saiba, não foi por acaso. Agora, algo que muitos ignoram, mas que é absolutamente essencial entender, é que essa percepção espiritual dos animais não está limitada a cães ou gatos, que são os mais comuns em nossas vidas. Existem relatos impressionantes de cavalos que se recusaram a seguir adiante por pressentirem um perigo oculto, de pássaros que mudaram seu voo repentinamente para alertar sobre algo invisível aos olhos humanos, e até de insetos que surgiram em momentos cruciais como sinais simbólicos. Essa diversidade de manifestações mostra que o mundo animal está em constante comunicação com dimensões que a maioria das pessoas simplesmente não consegue acessar. E aqui vai um ponto de reengajamento importante. Já passou pela sua cabeça que aquele animal insistente que não parava de te encarar estava, na verdade, reconhecendo uma missão espiritual em sua vida? E não é só isso. Um dos grandes mistérios espirituais é o motivo pelo qual os animais conseguem ser tão leais e intuitivos, enquanto muitas pessoas acabam traindo ou se afastando quando menos esperamos. A explicação mais profunda está no fato de que os animais não julgam pela aparência, status ou palavras bonitas, eles sentem o coração. E os escolhidos, por carregarem uma marca espiritual intensa, seja de sofrimento, provação ou crescimento, acabam emitindo uma energia autêntica e limpa, algo que ressoa diretamente no instinto desses seres. Por isso, enquanto o mundo tenta te rotular e te colocar em caixinhas, os animais simplesmente reconhecem quem você é de verdade. E esse é um dos maiores presentes espirituais que podemos receber, mesmo sem pedir. Se você está gostando desse conteúdo e quer mais vídeos que desvendem mistérios espirituais como esse, já ativa o sininho e garante que está inscrito no canal. Assim, você não perde nenhuma revelação que pode fortalecer ainda mais sua jornada espiritual. Muitas pessoas me perguntam, mas se os animais reconhecem os escolhidos, isso significa que quem não atrai animais não é um escolhido? Essa é uma dúvida legítima, mas a resposta vai além do que parece. Nem sempre os sinais espirituais se manifestam da mesma forma para todos. Há escolhidos cuja marca espiritual se revela mais fortemente através de sonhos, outros através de intuições profundas, e outros, sim, através da conexão com o reino animal. Ou seja, a ausência desse tipo específico de sinal não diminui a sua essência ou missão espiritual. O importante é entender que os animais são apenas mais um dos instrumentos que Deus usa para nos guiar, nos proteger e confirmar a nossa jornada. E fica comigo, porque logo mais vou abrir um detalhe pouco falado sobre como você pode fortalecer ainda mais essa conexão espiritual com os animais ao seu redor. O que muita gente não percebe é que os momentos em que estamos mais fragilizados espiritualmente também são aqueles em que a presença dos animais se intensifica. É como se eles fossem enviados para nos lembrar do amor incondicional e da proteção divina quando mais precisamos. Existe até uma crença antiga que diz: quando todos virarem as costas para você, observe os animais, eles continuarão te olhando. E essa frase carrega uma verdade poderosa, porque mostra que o reconhecimento dos escolhidos ultrapassa as barreiras do visível, do tangível, e vai direto ao coração espiritual. Então, quando você se sentir sozinho, rejeitado ou perdido, preste atenção. Talvez aquele olhar silencioso de um animal seja o sinal mais claro de que Deus está dizendo: eu ainda estou aqui. E se você acha que tudo isso é apenas coincidência, se prepare, porque o que vou te contar agora vai aprofundar ainda mais a sua percepção espiritual. Há registros históricos e relatos contemporâneos de pessoas que, mesmo sem nunca terem tido contato prévio com certos animais,
foram imediatamente reconhecidas e até protegidas por eles em situações inesperadas. Um exemplo marcante vem de missionários e monges que, ao adentrarem florestas perigosas, eram surpreendidos por animais selvagens que, em vez de atacarem, agiam com docilidade ou até escoltavam-nos por caminhos seguros. Como explicar esse comportamento que desafia totalmente a lógica natural? A resposta está na energia que essas pessoas carregavam, uma vibração tão pura e elevada que não despertava medo ou agressividade, mas sim respeito e reconhecimento. Os escolhidos, sem perceberem, são como faróis espirituais, emitindo luzes que não são vistas a olho nu, mas que o mundo animal identifica com absoluta clareza. Agora, para você que está acompanhando atentamente este vídeo, aqui vai mais um ponto para refletir profundamente. Essa ligação entre animais e escolhidos não apenas revela uma conexão espiritual, mas também traz uma responsabilidade gigantesca. Quem é reconhecido espiritualmente por esses seres está, muitas vezes, sendo chamado para um papel maior, o de ser guardião, não só da fé, mas também da criação divina. Ou seja, essa conexão não é um simples detalhe bonito ou curioso, ela é um chamado silencioso para que os escolhidos cuidem e respeitem o mundo natural ao seu redor, honrando o papel sagrado que lhes foi dado. E nesse momento, eu te pergunto, você já parou para pensar em como tem tratado os animais e a natureza ao seu redor? Porque a forma como você responde a esse chamado pode fortalecer, ou enfraquecer, ainda mais essa conexão espiritual. E há outro detalhe crucial. Muitos dos escolhidos relatam que, em momentos de oração intensa ou busca espiritual profunda, os animais se tornam ainda mais presentes. É como se eles fossem atraídos pela força da fé, pela sinceridade do coração. Isso não é à toa. O ambiente espiritual ao nosso redor se transforma quando estamos verdadeiramente conectados com Deus, e os animais, por terem essa sensibilidade natural, percebem isso instantaneamente. Por isso, se em algum momento de sua vida você já percebeu um aumento repentino na proximidade dos animais enquanto buscava mais a Deus, pode ter certeza. Isso foi um sinal claro de que o céu estava agindo em sua vida. E mais, não ignore aqueles pequenos sinais que parecem bobos para muita gente. Às vezes, um simples passarinho que canta insistentemente na sua janela, ou aquele cachorro que te segue por alguns quarteirões, está ali cumprindo um papel espiritual que você ainda não entendeu completamente. Por isso, abra os olhos da alma. A espiritualidade se manifesta das formas mais sutis, e os escolhidos precisam estar atentos a cada detalhe. Logo mais, vou te revelar uma oração poderosa que você pode fazer para fortalecer ainda mais essa conexão espiritual com os animais, e para discernir com mais clareza os sinais que Deus está te enviando através deles. Então não desgruda daqui, porque o mais forte ainda está por vir. Agora vamos entrar em uma parte que poucas pessoas ousam explorar, mas que carrega um peso espiritual enorme, o motivo pelo qual os animais se tornam verdadeiros sentinelas espirituais na vida dos escolhidos. Imagine que o mundo espiritual é como um grande campo de batalha invisível. Enquanto nós, seres humanos, muitas vezes estamos distraídos ou sobrecarregados pelas pressões do dia a dia, os animais permanecem atentos, percebendo movimentações espirituais que não conseguimos captar. É por isso que, em momentos de angústia ou perigo iminente, você pode perceber seu animal de estimação agitado, inquieto ou até protegendo você com mais intensidade do que o normal. Isso acontece porque, antes mesmo que a ameaça se concretize no mundo físico, ela já foi detectada espiritualmente, e os animais estão ali, prontos para agir. E você, como escolhido, recebe essa proteção silenciosa como uma extensão da própria graça divina. Outro ponto fascinante é que existe uma reciprocidade espiritual muito forte nessa relação. Assim como os animais reconhecem a luz dos escolhidos, quanto mais o escolhido pratica sua fé e vive em alinhamento com o plano espiritual, mais forte e harmoniosa se torna essa conexão. É por isso que pessoas profundamente espirituais relatam situações quase sobrenaturais com animais. Aves que pousam em seus ombros sem medo, gatos que não saem do lado durante longos períodos de oração, ou até encontros inusitados com animais selvagens que se mostram dóceis. Essas manifestações não são meras casualidades. São pequenos lembretes de que o mundo espiritual está completamente entrelaçado com a criação divina, e você, como escolhido, é parte central desse elo. E aqui vai mais um ponto para você refletir profundamente. Muitas vezes,
os animais também são usados como canais para trazer cura emocional aos escolhidos. Se você já passou por períodos difíceis, de tristeza profunda ou solidão, e percebeu que a presença de um animal trouxe conforto quase imediato, isso não foi apenas afeto animal, foi intervenção divina. Deus usa todas as suas criações para nos fortalecer, e os animais, com seu amor incondicional e pureza de espírito, são ferramentas poderosas nessa missão. Por isso, da próxima vez que um animal demonstrar carinho ou buscar sua companhia sem motivo aparente, lembre-se, pode ser uma resposta silenciosa de Deus ao que você tem vivido. Agora me conta aqui nos comentários. Você já teve alguma experiência marcante com animais que te fez perceber algo diferente espiritualmente? Compartilha com a nossa comunidade porque esses relatos fortalecem não só a sua fé, mas também a fé de todos que buscam entender mais sobre esses mistérios divinos. E fica atento, porque na próxima parte desse vídeo, vou te ensinar uma prática espiritual simples e poderosa para alinhar sua energia e abrir ainda mais sua sensibilidade espiritual, permitindo que você perceba com clareza os sinais que Deus envia através dos animais. Você não vai querer perder isso. Para finalizar essa jornada incrível que fizemos hoje, quero que você leve algo muito forte no seu coração. Quando um animal reconhece algo especial em você, quando ele se aproxima sem medo, quando ele te protege ou te conforta em momentos difíceis, não é apenas instinto, é espiritualidade em ação. Os escolhidos carregam uma luz, uma energia tão profunda e autêntica, que atravessa o que é visível e alcança o coração dos animais de maneira instantânea. Essa ligação é um lembrete vivo de que Deus está em todas as coisas, e que a criação inteira coopera para o bem daqueles que estão alinhados com o propósito divino. Então, da próxima vez que um animal cruzar o seu caminho e agir de forma inesperada, abra o seu espírito, porque pode ser mais do que uma coincidência, pode ser um sinal direto do céu para você. E se essa mensagem falou com você hoje, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Vamos juntos fortalecer essa corrente de fé e despertar espiritual. Que Deus te abençoe grandemente e que você continue sendo um reflexo vivo da luz divina por onde passar. Até o próximo vídeo.